Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, boa tarde! Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo Jesus, o Bispo Capelão Sérgio Ferreira. E agora, nessa oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nessa tarde, através dessa reflexão. E a nossa reflexão de hoje é sobre a cigarra desobediente. Olha só, conta-se uma história que a cigarra tinha o péssimo costume de se afastar muito de casa. E nunca lhe tinha acontecido nenhuma desgraça, mas sua mãe sempre estava constantemente lhe avisando: filha, a prudência é a qualidade que nos permite continuar vivendo. Aqui no campo, filha, temos muitos inimigos dispostos a acabar conosco. Ande, filha, com os olhos bem abertos e, sobretudo, procure não se afastar muito de casa. Então, a cigarra, pensando que sua mãe estava exagerando, uma tarde, a cigarra afastou-se dos locais que costumava frequentar. E a noite surpreendeu-a em um reencontro desconhecido do bosque. Então começou a ter medo. Que deveria fazer, pensava ela. Estava com muita fome e sentia-se cansada e transidada de frio. Tateando e guiando-se pelo instinto, a cigarra começou a retroceder pelo caminho e teve que fugir ou esconder-se de uma infinidade de animais que queriam devorá-la. E quantos sustos levou em poucas horas! Quando finalmente ela conseguiu chegar a casa, já tinha amanhecido e o coração dela batia com muita força e estava quase desmaiando. Coberta de lama e gelada, aproximou-se da querida mãe, que tinha passado a noite sobressaltada, sem conseguir pregar o olho, preocupada com a sua filha cigarra. Chorando, a cigarra filha contou-lhe tudo o que havia acontecido. Contou tudo ponto por ponto. A mãe cigarra, emocionada, preparou-lhe um lanche. A cigarra, depois de um banho gostoso e quentinho, pôde dormir tranquila e à vontade em casa. Mas antes prometeu à sua mãe que de agora em diante seguiria seus conselhos à risca, um a um, e que nunca mais lhe desobedeceria. Olha só o que eu aprendo com esta reflexão da tarde deste dia. Eu aqui, o Bispo Capelão Sérgio Ferreira, eu quero compartilhar com vocês
alguma coisa concernente a esta reflexão. E deixa eu te dizer mais. Se você duvida de seus pais, não pense igual a esta cigarra. Deixe que a experiência deles lhe mostre, pois seus pais é a melhor referência com experiência mestra vivida, ou seja, eles são muito experientes. E sobre isso, olha o que a Bíblia nos ensina na carta de Paulo escrita aos Efésios, lá no capítulo de número 6 e versículos de número 1 até o versículo de número 4, que está escrito: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só, ainda tem mais. Filho desobediente, onde está o problema? Não é assim? Você olha para o filho e diz: meu pai, meu Deus, onde é que está essa desobediência nesse meu filho ou minha filha? Essa cigarra foi desobediente à senhora sua mãe, aonde a senhora sua mãe lhe dava muitos conselhos para livrar ela de precipícios e de ataques mortais. E assim você pensa como a mãe dessa cigarra, aleluia, nesta reflexão. E você fica na mente pensando e diz: aonde está o problema de tanta desobediência? Olha só, eu vou lhe orientar, como um líder religioso, a você aprender a lidar com o filho desobediente e se aproximando mais dele. Veja só, levante a mão quem é pai ou mãe e já teve de lidar com a desobediência do filho alguma vez. Questionar a autoridade dos pais faz parte do processo natural da educação de uma criança ou de um adolescente para se, aleluia, tornar adulto e responsável. No entanto, é importante estabelecer limites para que essas situações não saiam do controle conforme o seu filho vai crescendo. Está entendendo? A tarefa está longe de ser fácil e requer, acima de tudo, de mim e de você, muita dedicação por parte tanto dos pais e principalmente paciência. É importante eu e você saber reagir positivamente às atitudes deles e impor limites que configuram uma relação de respeito entre pais e filhos. Para isso, é fundamental fazer com que a criança aprenda desde cedo a importância dos valores e do respeito. Se mesmo assim a criança continuar desobedecendo e desrespeitando as suas regras, é possível inovar através de algumas mudanças de comportamento para que você se entenda com ele e tenha uma relação muito mais próxima e positiva. E eu, aqui nesta gravação, certo? Eu vou lhe mostrar o material certo para você entender o que é e como funciona esse método e como encontrar a solução para os seus filhos desobedientes. Olha só, uma criança desobediente ainda não aprendeu que deve respeitar os limites e acredita que todas as suas vontades devem ser atendidas. No entanto, não é assim que as coisas funcionam. Como muitas mães e muitos pais
Eu tenho visto isso em muitos pais e muitas mães neste presente século. Olha só, é importante que os pais mostrem desde cedo que na vida existem regras e que nem sempre vamos conseguir fazer tudo o que desejamos. Isso faz parte do desenvolvimento da ética da criança e evita que ela tenha muitas decepções e frustrações lá no futuro. É importante, pai e mãe, é importante que os pais reconheçam a dificuldade, assumindo muitas vezes que parte da desobediência é fruto do comportamento de tentar compensar a ausência ou tentativa frustrada de não querer que o pequeno sofra e façam um mapeamento no que ela consiste. Mas antes de tudo, é preciso entender que a criança não vai deixar a desobediência de lado de um dia para o outro, na base de castigos e broncas. Ela deve se espelhar nos pais, se sentir confiante. Só assim você conquistará o respeito e o entendimento que leva à obediência. E tem mais, olha só, é importante lembrar que você é o adulto da casa. Então, é preciso manter a calma e a serenidade diante da criança desobediente. Saber como reagir à desobediência é o primeiro passo para que o seu filho deixe de apresentar esse tipo de comportamento. Tenha em mente que a ideia é sempre se aproximar da criança, estabelecendo uma relação de confiança e não o contrário. Por isso, eu aqui, o bispo capelão Sérgio Ferreira, vou lhe mostrar algumas dicas para ajudar você a lidar com esse problema de desobediência em seus filhos. Olha só, aguce bem os seus ouvidos e me escute bem ainda. Seja um espelho positivo, como estou lhe falando desde o começo. O comportamento da criança reflete aquilo que ela aprende com os pais. A ideia aqui não é que você pense que a desobediência é culpa sua e que você é um péssimo pai ou uma péssima mãe. Mas sim, entenda melhor a relação que tem com ele. E falhando com as coisas, ele tem que entender que você, entendeu, é superior a ele. Lembre-se que a vida é feita desses tipos de coisa, tá entendendo? Por isso, nós temos que ver e entender a criança da mesma forma que a criança tem que também nos enxergar e nos entender, porque cada caso tem os seus limites, entendeu? Entendeu? Então seja um espelho positivo, como eu estou lhe falando, tá entendendo? E mostre a ele, aleluia, que tem limite. Lembre-se que a vida, ela é feita de erros e acertos. Falhando, como diz o ditado popular, que se aprendemos, não é verdade? Para ser um espelho positivo, é necessário agir de forma contrária à desobediência no dia a dia. Quanto mais o ambiente em que a criança vive for passivo e tranquilo, e menos propenso a briga e discussões, mas o seu filho se sentirá seguro e entenderá e respeitará as regras. Tá entendendo? Converse com a criança. A desobediência é o ato de subverter uma regra que, no caso, foi imposta por você. Nesse sentido, procure manter o diálogo, entendeu? O diálogo aberto com seu filho, para que ele se sinta confortável em dizer algo que pensa ou queira fazer, mas que vá contra as regras que impôs. Assim será possível rever a sua decisão ou mostrar para ele a razão pela qual não deve fazer isso.
E tem mais ainda, entenda e ouça a criança com a carreira e o estresse do dia a dia. Muitos pais acabam se esquecendo do quanto é importante ouvir o que os filhos têm a dizer. É fundamental encontrar tempo, criar uma rotina em que você e seu filho possam trocar experiências e falar sobre o que estão sentindo, independente do assunto tratado. Isso irá ajudar na aproximação de vocês cada vez mais, fazendo com que ele sinta confiança e estabelecendo uma relação mais positiva entre vocês. E tem mais ainda, viu? Aceite que falhas podem acontecer. Por mais que se esforce para ser o melhor pai ou a melhor mãe do mundo, é necessário aceitar que falhas podem acontecer, tanto do seu lado quanto do dele. Nesse caso, chame-o para conversar, peça desculpas e principalmente se perdoe. Essa atitude vai fazer com que você se sinta melhor e que o relacionamento com seu pequeno seja fortalecido, uma vez que você estará ensinando a ele, através do exemplo, que se deve sempre pedir perdão. Aleluia, quando falhar, pois esse é o sinal de maturidade e evolução. Lembre-se de que o amor sempre é, aleluia, o excelente mediador de conflitos e guerras e batalhas, e melhor conselheiro em relação à educação dos seus filhos. Aleluia! É amando que se ensina sobre tudo na vida, incluindo limites. Assim você se tornará uma eterna fonte de inspiração e bons conselhos para o seu próprio filho, deixando claro que ele sempre pode recorrer à família quando tiver algum problema. Lembre-se, quanto mais próximo estiver dele, melhor será a relação de vocês e menor serão os casos de desobediência, tá certo? Que Deus te abençoe. Medite no que eu falei com vocês na tarde desse dia e delicadamente eu, o bispo capelão Sérgio Ferreira e a minha muito digníssima esposa missionária Juliana, deixamos uma boa tarde e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.